Fala galera, sejam muito bem-vindos à Orla Podcast, onde a gente fala de vida real, esporte, conexão e felicidade através do esporte. Estou aqui com os nossos queridos Rodrigo Quevedo e Maurício Portal. Boa noite. Boa noite a todos. E assim, galera, hoje é um dia muito especial para a gente. Eu vou falar especialmente para mim. É um dia muito bacana, é um dia que eu tenho muito orgulho de estar aqui nessa cadeira, podendo entrevistar uma pessoa que eu admiro tanto. Eu não vou falar tudo que essa pessoa é, que ela representa, eu vou deixar que depois ela se apresente, mas a gente recebe hoje um dos responsáveis pela criação, pelo crescimento da cultura da corrida de rua no Rio Grande do Sul, além de ter um histórico absurdamente grande no atletismo, já ter feito ginástica olímpica. Ele é um cara que eu não conheço uma pessoa que fale mal desse cara. E eu tenho um grande orgulho de trazer aqui para conversar conosco seu Eduardo Olson Remião. Seja muito bem-vindo, Remião. Obrigado. Pô, para mim é um privilégio. E aí, cara, vamos começar aqui, né, cara? Pra gente, como é que tu tá, cara? Como é que tá essa paixão pela corrida? Fala um pouquinho da tua trajetória, né? Como é que tu chegou até aí? E vamos lá, cara. Vamos começar aqui esse bate-papo gostoso. Pois é, a corrida sempre foi uma paixão, segue sendo uma paixão, a chama não apaga. E deixa eu ver, 47 anos praticamente envolvido com corrida. E eu vejo as transformações, né? A gente estava até conversando um pouco antes, né? Quer ver? Os bastidores. A corrida, ela sempre existiu para mim, desde a ginástica olímpica até. E aí no colégio eu não gostava de jogar bola e tal. Aí o professor disse: quem sabe tu não corre em volta da quadra? E aí então foi correndo, eu comecei a ganhar dos colegas do segundo grau. O cara: vou te levar na Sojipa lá, vamos fazer uns treininhos lá. Aí eu fiquei uns 2 meses fazendo a aula lá com ele. Aí um dia o Hélio chegou e disse: vamos testar esse guri aí. E aí ele me testou. Eu me lembro que ele me deu um tempo, Quevedo, agora que eu tô lembrando. Ele falou assim: ó, se fizer 2,30, tu tá na equipe, 800. Eu tinha 13 anos. Aí eu fiz 2,24. Aí está dentro. Aí teve a seletiva da Sojipa uns 2 meses depois pro estadual. Olha o que era o atletismo. Tinha seletiva para ver quais os 3 que iam correr no estadual infantil. Aí eu fiz 2,18 e ganhei. E aí no estadual eu e um cara do Inter empatamos, batemos o recorde gaúcho 2,14. Aí depois veio o Léo Ribas e triturou com 2,9. Desbancou. E foi aí que começou, né? Mas foi uma carreira assim. Hoje o Hélio até brinca comigo, que ele diz assim: pô, te destruí, baixinho. Mas é que é 47 anos, né? Que vendo o acesso às informações, a tudo. Claro que a base do treinamento, ela tem coisas que são imutáveis, né? Mas foi punk. Cheguei a correr 180 quilômetros por semana, né? Mas isso já mais velho, com 18, 19 anos. Já era um homem taludo. Nessa altura toda. Nessa altura toda. Nos seus auges de 1,60 m e poucos aí. Tá louco. 1,67. Sabe que em 82 o Comitê Olímpico obrigou que eu tinha que fazer um teste ergométrico para entregar, porque eu ia para um Mundial de Atletismo. Eu tinha 17 anos. Não, 16, eu ia fazer 17 em dezembro. E aí não tinha, a esteira da URGS estava estragada. Daí era o Eduardo De Rose, né? De Rose. Aí ele me botou na bike ergométrica. Daí, eu não pedalava, assim, né? Aí eu fiz lá, até deu um VO2 bom, né? Mas as minhas pernas, fiquei acho que uns 3 dias sem caminhar. 82 isso? 82, era do ginásio. Já dentro era do ginásio. Kindle. Já era Kindle. A esteira grande, aquela que... Ela já estava lá. Putz, mas ela não estava boa. Quantas vezes ao longo desses anos não teve problema? Não, desde que eu tô... Eu fiz alguns testes de VO2 lá, mas depois o Álvaro comprou uma Embraer, mandou fazer.
Mandou fazer. Ela é para cadeirante, botar ciclista em cima, mais larga. Aí quando a Kindle deu os doces, manda pro museu e aí só O usamos a Álvaro Invermédia. avaliou, acho que o Carlão, o que foi campeão da Maratona de Nova York, lá atrás. Mas sabe que Eu descubro se ele avaliou, porque eu tenho os descobre dados todos lá. E ele é um cara que tem uma experiência de treinamento gigantesca, né? Mas o resultado do teste, esse de 82, eu nunca esqueci. Parada por exaustão nos membros inferiores. É Aham. óbvio que é exaurir os membros inferiores, né? Tá mais do que óbvio. Mas, eu não conseguia sair da bicicleta direito, tanta dor. Porque, pô, tu tem 16 para 17 anos. Tu não tá com medo de nada. Eu era que nem cachorro louco. E eu fiz força até além da... Estourou a vantagem das bicicletas, da bicicleta. Mas foi legal, porque ali eu fiz uma escanometria, deu 1,69. Aí com 30 e poucos anos eu fiz de novo, tava 1,67,5. Acho que eu tô ficando velho, né? Hoje Aí- tu deve estar com uns 53 por aí, né? É. E tu vai chegar lá, hein? Uns Eu já dizem tô que lá. dependendo da hora do dia, o cara tá mais alto ou tá mais baixo. Aham, é. Sabe por que que eu tô mais baixo, Vini? É que meus bolsos estão sempre cheios de dinheiro. Olha aí, garoto. Isso aí. Vamos lá, Mal. Puxa aí então agora, nosso próximo capítulo aí. Perfeito. Professor Remião, vou lhe chamar, porque tanto ouvi Vini, professor Quevedo também falando, e como o Vini falou, um privilégio enorme estar hoje aqui podendo conversar um pouco. E eu queria saber um pouco antes do esporte. A gente está puxando uma linha de Sim. tempo, onde o professor começou falando já ali no atletismo, né? Uhum. Falou um pouco da escola, assim, quem era o professor Remião antes de sair correndo na volta da quadra aí? Eu sempre fui uma criança muito agitada, né? Hiperativo. E até meu pai, falecido pai, saudade do velho, ele me dizia para mim brincando: tu não é meu filho, tu foi adotado, tu não para quieto. E só que como eu sou de uma família que sempre deu oportunidade para o esporte, como eu falei aqui antes, os bastidores, o meu Dindo tinha uma academia, a gente começou a fazer ginástica cedo, né? Claro, não tão cedo como deveria, mas eu com 10 anos de idade eu fazia ginástica, então a gente tinha uma ocupação, né? E de resto, cara, eu gostava de correr. Eu me lembro que com 12 anos, naquela época, para quem lembra, os desfiles de 7 de setembro, os colégios participavam. Muito E o meu participei. colégio, que me descobriu para o esporte, no caso o atletismo, era um colégio estadual, eles fizeram 2 anos um bloco dos alunos que queriam ir de bicicleta. E eu fui. E eu tinha uma bicicletinha chinfrinha. E eu subi naquela época a Dr. Vale, para quem conhece. Eu subi pedalando. Eu tinha acho que uns Ué, 12 louco. anos, né? Quase morri, mas subi, né? Vale zigue-zague, né? Mas então, assim, ó, o guri lá de trás sempre foi muito agitado. Sempre tive muito dificuldade com o sono. Isso já foi até tratado em terapia, né? A questão do... Não é medo de dormir, mas eu muito agitado. Minha cabeça está sempre girando, né? E acho que o esporte, nesse aspecto, me fez muito bem, né? O atletismo teve uma demanda muito grande na minha vida e abdicar das coisas, porque pega um adolescente de 16 anos de idade hoje, tem N coisas para fazer, né? Eu, com 16 anos, eu já treinava quase 2 turnos todos os dias, né? E treinava fim da manhã ou no meio da manhã, porque eu não fazia educação física nos colégios, eu treinava. E de tarde eu treinava. E fim de semana, sábado, era 2 turnos, quando não treinava domingo. Então, uma ocupação. Acho que é por isso que agora eu tô cansado, depois de velho. Começou muito cedo. Corpinho tá gasto. Que legal. Quevedinho? Já sou eu? Pode ser. Não, é que eu o posso dizer, Quevedo vai deixa, vir com umas perguntas aí. deixa Não, eu que sou o Quevedo vai te provocar. Deixa eu provocar antes aqui. Provoca. Ô, Remy, olha só, cara, tu estava falando, né, que na tua época
muito tempo atrás, né? Tinha toda não tinha essa tecnologia, esse acesso todo, né? Sim. Cara, conta assim, acho que seria legal tu trazer para a galera que está nos ouvindo, assim, cara, como é que... Algumas perguntas, assim, que me trazem curiosidade, eu sou teu amigo, a gente já conversou milhares de vezes sobre isso, mas assim, como é que era correr numa Porto Alegre na época que não tinha esse hype todo, né? Quase ninguém corria. E a complementação da pergunta, se em algum momento da tua caminhada tu imaginava que a corrida ia chegar onde chegou, com a orla lotada, com provas todos os finais de semana. Como é que esse paralelo aí traz para a gente um pouco assim, que volta lá no túnel do tempo e olha assim, puta, eu, Remião, correndo sozinho na rua onde não tinha ninguém, e hoje tu vai para uma orla, tu vê gente lotada que chega a quase se bater, né? Então, conta um pouquinho dessa tua caminhada. Excelente questionamento, Vini, porque com 16 anos que eu já treinava bem, já estava na equipe adulta da Sojipa, porque meu primeiro título estadual adulto foi com 16 anos, né? Nos 800. E aí eu sempre morei em Monte Serra, Auxiliadora. Então, o Parcão era um parque próximo, a Redenção. E eu corria no Parcão, além de correr sozinho, de não ver ninguém, eventualmente, muitas vezes na minha vida me chamaram de louco. Louco. Ah. Bom, imagina um louco correndo no parque, Não, né? e aos 16 anos. Os 16 anos. Tá explicado porque chamam ele de pedra fundamental do Né? atletismo aqui, Mas né? claro que já tinham atletas, pô, eu com 16 anos, meus ídolos eram tinha como é que é, o Paulo Silva, tinha o Juvenal Chibiaque, que foi o primeiro, aí já veio a leva do João Pereira, tinha Fajardo, depois veio o Volmir, até tem uma passagem muito engraçada com o Volmir, que se der uma brecha a gente vai falar, que é muito legal. Então esses caras mas a Sojipa levava 2 vezes por semana os corredores lá no Saint-Hilaire para rodar. Eu fui algumas vezes. Nos tempos áureos da Sojipa tinha o micro-ônibus, tinha a Kombi, teve ônibus grande, né? Então era muito bacana. Eu me lembro até uma das vezes que eu e o Léo, a gente já tinha uns 18 anos, um pouco mais, a gente foi com o micro para o Saint-Hilaire, daí a gente olhou, vamos voltar correndo para Sojipa? Aí a gente voltou correndo para Sojipa. Não treinamos lá. Foi um pouquinho maior o treino, mas tudo bem. Mas era isso. E como é que tu vê essa evolução, assim? Em algum momento tu imaginou que fosse chegar onde chegou? Como é que foi essa transformação, hein? Da tua pergunta também, na Orla não existia o que existe hoje. Existia uma avenida, né? Mas não do jeito que era. Tinha aqueles campos de futebol que ficavam sempre alagados no inverno e os caras jogando no inverno com água. Mas eu não imaginava que fosse crescer tanto. Mas ao longo desses últimos 10, 15 anos, com o conhecimento que a gente tem, hoje eu tenho uma outra visão. Eu acho que é uma evolução natural, né? Assim, porque a população cresce, as informações são mais acessíveis, acho que a mídia divulga mais não só o esporte, mas a relação da atividade física e saúde, a preocupação das pessoas. Hoje acho que está tendo uma geração jovem que está trocando a noite por esporte, tem umas baladas de dia nos cafés. Eu acho que é o momento assim mais propício para a gente divulgar o que a gente faz e levar isso. Só uma coisa importante falar que é muito legal, Quevedo. O universo que eu vivi, que tu também não deixou de ter vivido, o atletismo na essência, e esse universo que a gente vive hoje de assessoria, eu posso dizer que eu fui o pioneiro de assessoria, né? Verdade. E essa transição para ir para uma assessoria e tu trazer um trabalho, teve uma dificuldade muito grande no início para mim, que eu vejo que hoje é muito mais fácil porque já está um sistema implantado. Porque tu tinha um método de treinamento muito pesado no atletismo. E tu não pode trazer para o corredor amador, aquele cara que é recreativo. Até tem essa discussão aí, o que é recreativo, o que é amador, mas só para simplificar. Então tu tem que ver, assim,
pensa globalmente quem é esse cara, né, que tá na tua mão. Pô, o cara não quer ser campeão estadual brasileiro, ele quer correr, ele quer melhorar, mas o cara só pode treinar 4 vezes por semana. A gente chegou a fazer 12 treinos de corrida na semana, 12. Sim, são Então, coisas completamente diferentes, né? Acho mas que é importante, eu gosto de falar isso para os atletas que eu tenho a possibilidade de ajudar, dizer, tchê, são universos muito distintos, né? E até muitas vezes eu levei lá atrás atletas em competições na Sojipa, ainda na pista de carvão, e eles ficavam apavorados vendo uns 5.000, porque eu sou de uma geração que 5 caras baixavam de 30 num 10.000 no carvão, na mesma prova. Quem que baixa de 30 hoje, né? Ninguém. Então, assim, ó, tu levar os caras para as tiras e olhava assim, os caras correndo abaixo de 1,12 a volta, né? De 400. Cara, tu vê um cara hoje dando tiro de 400 a 1,12, tu acha extremamente rápido. Mas é o ritmo que os caras estão correndo a prova. Uhum. Imagina quanto é que não é o ritmo do recordista mundial, então, nem vamos falar. Né? Lá na aula de fisiologia, lá no laboratório, na prática, o Álvaro, né? O Álvaro tem um amigo, né? A gente bota a esteira na velocidade do recorde sempre atual na aula. E aí os alunos ficam olhando assim, por que a esteira tá nessa velocidade? É nessa velocidade que o Kipchoge, que os caras correram. Os caras não tem noção, né? Não tem noção. Mas mas enfim. olhando os caras na TV, tu não nem perto. Tu vê ao vivo é outra coisa. Não, é diferente. Eu vi o Kipchoge no recorde das 2:1 em Berlim. Eu tava lá. Né? Tu tava lá, né? Eu vi ele as 2 vezes, né? A última vez que eu vi ele tava no 35, assim. E, cara, eu consegui ficar assim, tipo, terceira pessoa e a faixa ali. Cara, juro por Deus, eu não vi os pés. Um leigo vai pensar que ele tá de roller. Sim, imagina. É bizarro. Deixa eu, antes de passar aqui a palavra para o Quevedo, só reforçar, fazer o jabá, né? Então, aqui no rodapé, vocês vão ver um QR Code. Apontem o celular para o QR Code, vocês vão ter acesso a todos os links onde a Orla está disponível, e vão ter acesso a todos os episódios. Tá? Quevedinho, toca a ficha aí, professor. Quando eu e Maurício, né, já tinha pensado te convidar um tempo atrás, eu tinha feito convite, Sim. aí não deu. Aí quando o Vini entrou nesse jabá aqui, né, cara, o Remião tem que trazer o Remião. Não, concordo, já convidei inclusive. Porque eu me identifico muito contigo, porque a tua história, ela se confunde um pouco com a minha também. Eu também fui parar no atletismo tarde por conta de um professor de colégio, né? E aí fui parar no triatlon e tu foi o meu primeiro treinador. Pois é. Eu corri muito tempo. Tu te dividia entre eu e o Léo, lembra? Mas quando eu me apaixonei pelo pelo duatlon inicialmente, né? Eu preciso de um treinador, né? Em quem que eu vou treinar? Mas, cara, o melhor cara hoje é o Eduardo Remião. E aí eu treinei um tempo com o Remião. E aí que vem a minha pergunta, né? Como é que o triatlon surge na tua vida? Ginástica. Aí da ginástica ao atletismo. E aí surge natação e ciclismo junto com a corrida. Triatlon. Como é que isso aparece na tua vida? E em que ano também? Isso é importante. Tô ficando gaga, deixa eu lembrar o ano. Mas, assim, ó, a natação eu sempre gostei. Eu nunca nadei bem, mas eu gosto. Eu me viro na água assim, não morro afogado. E na Sojipa, antes de ter a piscina térmica, sempre no verão, eu treinava um pouco de natação, assim, nadava uns 1.000 metros lá, né? Fracionado, mas nadava. A bicicleta se tornou uma ferramenta normal. Ia para o colégio de bicicleta, ia para a Sojipa de bicicleta, me aventurava. Como eu sou de uma família de professores, o Clube do Professor Gaúcho em Ipanema, a gente sempre foi sócio. Eu vinha da Auxiliadora lá para Ipanema, para o clube, passava o dia e voltava. E às vezes ia sábado e no domingo também, né? Isso que eu tinha treinado corrida. Mas é que, pô, né, Quevedo? A gente tá com 17, 18 anos de idade.
A energia que tu tem naquela lá, no outro dia tá renovada. E o triatlon surgiu porque eu sempre fui curioso por esporte, né? E o Luiz Gebel, que é o eterno presidente da federação, um dos fundadores, né? Ele também estava interessado, tinha escutado. A gente organizou um evento de triatlon, porque não existia a federação ainda, mas já existia o esporte. E aí a gente fez umas distâncias lá no Dami e a prova terminou no Marinha do Brasil. Veio pedalando do Lami até o Marinha e correu em volta do Marinha. Chegava ali pelo Beira-Rio e tal. Eu acho que dava uns 6 km de corrida. E eu até fiz de mountain bike aquela prova, né? Eu não tinha. E fui bem, né? E aí a gente chegou e disse, por que a gente não funda uma federação? Porque já havia indícios de fundação no Rio, mas assim, ó, legalmente constituída, eu posso até estar falando uma besteira, mas eu tenho quase certeza que a nossa foi a primeira juridicamente constituída, com tudo que precisa ter numa federação, né? E aí eram 4 pessoas, era eu, o Luiz Gebel, a Marília Assis Brasil, se eu não me engano, que foi empossada presidente e ela já passou o cargo logo em seguida para o Gebel. E o Cláudio Rigel, o Claudinho, né? Que hoje mora em Fortaleza. E aí começou o esporte, né? Mas era tudo muito difícil. Por exemplo, meu pai trabalhava numa empresa de produtos alimentícios. E o meu pai tinha muito contato com a Quaker do Brasil. E a Quaker do Brasil representava a Gatorade no Brasil. E como meu pai tinha uma relação estreita, muitos pacotes de Gatorade meu pai conseguiu para a gente ter Gatorade nas provas. É uma coisa bem louca, né? Depois a gente veio nas assessorias depois. Eu tive durante uns 6, 7 anos apoio da Gatorade, com todo mês tinha uma caixa de, né, Hoje, várias... uma coisa que é engraçado ouvindo tu falar, assim, e tu falou sobre acessibilidade, né? Acho que a galera que corre hoje, que tá aí fazendo prova todo final de semana, não tem ideia disso que tu tá falando, né? Hoje Gatorade tu consegue em qualquer lugar ali, né? É uma coisa super acessível. E olha o esforço que tu fazia para ter acesso a isso no passado, Sim. né? Era tudo mais E difícil. era um esforço, Vini. Era um esforço, porque meu pai era diretor de uma empresa, daí ele se dispunha a ir comigo ali na Voluntários, né? Tinha um prédio ali naqueles silos, e aí os caras conseguiam. E não era uma coisa que tivesse disponível, eles tinham que encomendar, sei lá. Os times de futebol estavam começando a usar. E aí depois veio as bambonas, né, Quevedo? Eu tenho 3 bambonas em casa até hoje. Tem a grande e as 2 mais de 12 litros, acho, né? Estão lá porque a gente não... E também hoje em dia a gama de produtos que existem, né, com eletrólitos e tudo mais, tem muita coisa boa. Tu sabe, agora eu gosto desses. Eu sou meio analógico, né? Eu uso muito o chamado Moleskine. Eu anoto. Idem. E um ano atrás, mais ou menos, eu comecei a montar a ideia de escrever um livro sobre triatlon, né? Então, assim, eu tenho uma lista de pessoas que eu estou entrevistando aos poucos. Tu ainda não cheguei lá. Eu tô com o Wilson, né? Sim, O Wilson tem história. tem. Nossa Senhora. O Mas Wilson assim, começou logo depois de mim, ele começou a trabalhar com triatlo, porque ele já era treinador de natação também. eu quero tentar trazer isso, né? De uma forma diferente. Tem muito material, mas assim, eu quero trazer um Sim. material diferente. Dito isso, se tu fosse hoje criar a federação, não temos federação no Rio Grande do Sul, mas o Remião resolve hoje criar, com a experiência que tu tem hoje, do zero, o que tu faria de diferente pensando nas pessoas que hoje estão envolvidas na federação, que tu conhece tão bem quanto eu? Professor Emil, só para a gente esclarecer para quem está nos ouvindo, a gente está falando de federação, só para pontuar, Federação Gaúcha de Triatlo é o que a gente está falando, só para deixar todo mundo a par. E FGTRI. Isso, FGTRI. Perfeito. Acho que tem bastante coisa que se pode fazer, não só do corpo representante da federação, mas as pessoas que tu pode ter, mesmo que não sejam cargos de presidência, vice-presidência, mas gente que é influente do esporte, gente que tem conhecimento dos meios que vão
apoiar o esporte, trazer apoiadores, patrocinadores de eventos, locais, acesso. O que mais implica no Rio Grande do Sul, além do clima? Que realmente o nosso clima não é propício, Não ajuda às vezes, né? né? Mas a gente empaca em locais, né? A liberação de locais. E, pô, eu convivi com o Luiz Gebel há muitos anos, mas a grande verdade é que tinha muita dificuldade, ele como pessoa tinha muita dificuldade, assim, de penetrar nessas... Até pelo momento que se vivia, né? Mas hoje eu vejo que as pessoas têm mais facilidade de penetração, porque hoje a divulgação de prova também é muito mais fácil pelas mídias, né? Mas as pessoas envolvidas, eu creio que teriam que ser pessoas que realmente estão ali no métier do esporte, que vivem o esporte, né, que lutam pelo crescimento, que têm atletas, e por que não pessoas que são treinadores, né? Sim. Porque tu tem que ter consultores de algo que tu vai montar, né? É que nem, por exemplo, botaram o diretor do SET uma vez, não sei qual era o partido, não estou aqui para falar de partido, mas ele chegou lá e restringiu várias coisas. E uma das coisas que eu discuti com ele, que ele chegou, mas eu sei que é treinador de triatlon também, principalmente, sim, mas triatlon é na rua, por que tu vai dar treino na pista? Então, assim, como é que o cara vai administrar um centro estadual de treinamento e não tem conhecimento de nada? É esse tipo de coisa que empaca, que trava o esporte, pô, sabe? Cabide de emprego, não, bota quem seja competente, sabe? Eu me indigno com isso. Não só tu, eu acho que muita gente, né, passou por isso ali no SET, né, que tinha essa coordenação. Remião, tu é de uma geração, assim, que viu Fernando de Fenteler, o Guima, falecido Guima, que era... Ele treinava comigo. Treinava contigo. Tu viu o Thiaguinho, o Frank, o Preto surgirem, Rogério Capelares, Sandrinho. Eu poderia falar mais um monte de nome. Eu tive o privilégio de conviver, né, o próprio Roberto Lemos, Santiago Mendonça, Mário Gralha. O Gralha. E nós podíamos... Meu primeiro atleta de Ironman. Puxar tantos outros. Né? Como é que tu vê essa geração atual? Nós estamos com uma geração aí de triatletas que, não sei se tu te deu conta, eles pensam muito mais em Ironman do que triatlon propriamente dito. Né? Lá nos anos 80, 90 era muito diferente o pensamento. Como é que tu vê essa mudança de paradigma? Para mim é um paradigma. Sim. Me incomoda muito, quer ver? Me incomoda muito. É como, vou dizer, certa vez fui chamado por um ex-colega da Sojipa, que era professor da engenharia na Unicinos, e ele me convidou para dar uma palestra sobre atividade física, falar um pouco de esporte, para aquele bando de futuros engenheiros sedentários, muitos obesos, falar um pouco, né? E aí chegou uma hora que eu tive numa encruzilhada, eu cheguei e disse, cara, vou falar o seguinte, vocês vão ser engenheiros, ou futuramente muitos vão ser construtores, ou não, mas vão saber do métier. Quem é que começa um edifício pelo telhado? Tu tem uma base lá embaixo. O esporte é a mesma coisa. Sabe, dito isso, eu já praticamente quase respondo o teu questionamento, Quevedo, que assim, ó, o triatlon surgiu, era tão legal ver as provas de sprint, de olímpico. Quando entrou o Ironman, no início o acesso ainda era muito difícil a ele, porque era uma dimensão de prova muito grande. Hoje não deixa de ser também um pouquinho banalizado, talvez, mas o que me incomoda é o cara que nunca fez nada, em um ano ele está no Ironman. Eu vou ser bem sincero, na minha opinião, se eu pegasse um cara hoje cru, eu diria que daqui uns 4 anos, se ele já tem uma história esportiva, pode ser que ele faça um Ironman. Fazendo provas, né? Ao longo, sei lá, olímpico, sprint, arriscar lá no segundo, terceiro ano um 70.3, correr uma maratona, fazer uma travessia de águas abertas. Estão pulando muitas etapas, né? Muitas. Estão indo direto. É que eu acho que isso tem muita correlação, assim, pra acho ponta que da lança. o Remião ele faz parte de um grupo seleto aí de professores, o qual o Quevedo faz parte, o Roberto Lemos também, e independente da acessibilidade à informação,
se preocupam com a saúde do atleta de longo prazo. E hoje, o acesso à informação está tão rápido que banaliza muita coisa. Tem gente, eu estava outro dia conversando com o Roberto Lemos e ele falou assim, tem gente que chega para mim já inscrito no Ironman e nunca fez um sprint. Não foi nossa com ele, eu já E peguei muito atleta assim na época da Raia Sim. Sul e agora na época da Companhia dos Cavalos. Exatamente. e aí eu acho que vem um pouco, e eu admiro muito o Remião, ele sabe disso, assim como o Quevedo, como o Roberto Lemos também, que não é sobre o fazer o Ironman ou não, é fazer o Ironman e ficar bem, com saúde, para poder fazer outro, para ter uma base sólida, né, uma qualidade muscular, uma qualidade mental, e não fazer uma vez e cair fora do esporte. Acho que essa é a Isso preocupação. tem a ver com a preparação, né? Tu acha Exato. que esses caras estão melhor preparados que toda essa turma que eu te falei aí mais antiga, nos dias de hoje? Nananina, não. Principalmente mentalmente. Né? E é interessante que isso aí, às vezes eu escuto relatos de atletas que eu nem treinei, não treino, mas são amigos, a gente é amigo de tanta gente, né, Quevedo? E aí os caras dizem, eu tô fazendo triatlo e tal, daí eu vou fazer agora um meio Iron. Aí esse cara, sei lá, tá pedalando e pessoas que ele nem conhece às vezes dizem assim, mas tu tá com essa bicicletinha, por que tu não tem uma de carbono, câmbio eletrônico, medidor de potência, GPS, não sei o quê? Desculpa, eu não vou falar palavrão aqui, porque dá vontade de falar, né? É que nem o cara que treina na pista com GPS, mede uma distância, ele para antes. Você vê que a pista encolheu, ela encolheu a pista, né? Só pode. Não tem mais 400 metros, real. Não, então, que eu já Esse tive GPS de briga. não tá marcando certo. É. GPS... Essa Mas semana eu e o Emerson se envolvemos numa bronca por conta disso. Ele Os também caras tão escolheu. fazendo maratona Não dá para antes escolher pelo o GPS, Emerson, que o Emerson se deixava é as vias de fato, né? Os caras, o recorde não é pelo Strava agora, não é mais pelo relógio, nem É. pela, A nem pela maratona, marca oficial. Professor, Não. na o maratona os Strava caras é não o meu estão parando antes. Os caras estão malucos. Não, e os caras querendo empurrar a goela abaixo, e muita gente, porque assiste o cara, é seguidor. O cara tá certo, ele bateu o tempo dele, a maratona tá lá chegada, mas ele chegou aqui. Então a prova. Pô, mas tu tá fazendo. É que nem o cara que vai correr uns 5 mil numa prova de atletismo e ele fez algumas ultrapassagens e o GPS deu 5 mil 15 metros antes. Cara, a prova é na raia 1. Se tu quiser correr na 3, tu corre, pô. Mas não vem reclamar. São 12 voltas e meia. Eu gostei de um assunto que tu trouxe, cara, quero explorar um pouquinho mais, porque eu acho que é bastante polêmico, assim, quando tu fala que o pessoal de hoje não tá tão bem preparado quanto antigamente, principalmente mentalmente. Por que tu acha isso, assim, quais são os fatores determinantes, assim, porque eu acho que é um tema bem importante que eu falo com a Karina, né, a Karina é minha esposa, para audiência que não sabe, faz maratona, e ela sempre fala que a cabeça, que treinar não é treinar só o corpo, treinar a distância ou a velocidade, mas sim treinar a capacidade de entender como tu estás para superar o desafio, né? Então a cabeça é tão ou mais importante. O que tu vê, assim, quais são os principais fatores de tu olhar para tua geração e falar assim, putz, na nossa geração a gente era literalmente um Iron Man, né? Homens de ferro. E hoje eu vejo que tem oportunidade, a galera tá falhando. Por que tu acha isso, assim? O que tu vê? Cara, antes de falar sobre o ser midiático, tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é assim, ó. Eu usei muito para corrida, mas eu uso para o triatlon também, que é o esporte, no caso, ambos, eles são uma forma de ser e estar bem consigo mesmo e se conhecer. A partir do momento que eu falo se conhecer, o que é se conhecer? A gente nasce e tem percepção de tempo, espaço. Se eu estou com os olhos fechados, eu sei que eu estou com os braços abertos, eu sei que um está acima, um está abaixo. Cara, eu vejo tanta coisa nas pessoas hoje que o imediatismo, ele leva as pessoas a passarem por cima disso. Cara, tudo tem um processo de aprendizado, as coisas não são ao acaso. Como eu falei, o exemplo do prédio, né? E aí as pessoas não fazem esse processo e até pode ir bem na prova. Mas sabe assim, cara, você é um pouco romântico assim, mas aquela coisa do esporte, o que ele te ensina para a tua vida?
sabe? O que que realmente tu vai tirar daquilo? Ah, tu só treinou pura e simplesmente para poder tirar foto, publicar, se mostrar para os amigos, sei lá o quê. Ou o esporte te trouxe, pô, o Quevedo sabe tanto quanto eu, tu também, Vini, que tá no esporte, quantos empresários encaram um Ironman, uma maratona, mas é como uma forma de um desafio pessoal, porque um cara desses, e eu posso citar um exemplo e quero citar, ah, ele tem uma rotina tão dura na empresa, um cara que tem um cargo muito grande, que o esporte não acaba, ele é praticamente igual. E o mental do cara, se não é bom, não é bem trabalhado, cara. Pô, o Hélio Caraveta fazia trabalhos com a gente, assim, às vezes. Me lembro que no início do ano ele dava um papelzinho com palavras de motivação, algumas dicas de alimentação. Naquela época nem se explorava nutrição, fisioterapia. Pô, a gente fazia fisioterapia com os massagistas do clube, não desmerecendo, que os caras eram maravilhosos. Mas as coisas boas estão aí, mas eu acho que estão sendo mal usadas. Uhum. Eu não sou contra. Outro dia um cara queria brigar comigo. Eu não sou contra o GPS. Muito pelo contrário, eu não sou contra o medidor de potência. E os caras aprendem a usar. Mas assim, antes, pega a bicicleta lá, qual é o processo? A Cíntia, que é uma menina que treina com o Bruno Berger, ela me procurou uma vez na Beira-Rio. A Thompson. É, a Thompson. Uma E, cara, querida. ela tinha uma mountain bike velhinha. E eu disse, não, tu vai começar no esporte que tu queres. Durante um ano foi com aquela bike, depois ela foi para uma speedzinha simples, Eu me pra uma lembro disso. outra, e hoje ela Eu tem me uma lembro bike. disso. E toda a evolução dela, ela fez todo o processo que deveria ser. Ah, tu também, quer ver? Tu não deixou de ser esse processo, e tu já tinha uma vasta experiência com corrida. Além de ser um cara da área da biologia, com vasto conhecimento, né? Então tu já tem um passo à frente, né? Mas olha o que tu segue fazendo hoje com os teus alunos, tudo que tu já fez, já sentiu na pele, e todo o aprendizado ao longo desses anos todos estudando, pesquisando, né? E tu tá aplicando isso. Mas, de novo, eu acho que esses processos não são respeitados. Tu aprender... Eu quando fazia prova de duatlon, eu não usava odômetro nem relógio. Que nem o Kid falou, porque eu sabia a relação de marcha que eu tinha treinado, e se eu tivesse bem ou me sentindo mal, ou tinha muito vento, eu ia trocar para uma relação mais leve, mais pesada. Mas eu estava treinado para aquilo. Eu sabia que eu estava na coroa de tantos dentes, a pinha de tantos dentes. Essas coisas elas passam desapercebidas hoje em dia. Tem atleta Remy, que tem tu medidor acha de potência e não sabe, às vezes, nem qual é a relação que ele tem. Esse É. treino por percepção de esforço, ela é Não é à super toa que você importante. criou a tabela. O problema é a familiarização. Ela é uma familiarização difícil, porque tu tem que Sim. ter sensibilidade, tem que ter feeling. É. E isso é uma coisa que me parece, tá? Me corrija se eu estiver errado, até a audiência mesmo pode mandar lá crítica e tal. Não quer, eles assim, cara, eu quero saber qual é o pace, qual é a velocidade, qual é o watt. E às vezes assim, ela tá dizendo uma coisa aqui, mas o teu coração, a frequência cardíaca, a tua sensação é outra. Eu acho que tem que saber respeitar isso. Tu conhecer teu corpo. Nós, na Sojipa... Desculpa, Vini, não, pode falar, Remy. Tu é o convidado, vai lá. A gente dava 10 voltas na raia 8, sempre antes de qualquer treino. 10 voltas. 449 metros. Mas se tu for bem para externa, dá 450, né? Então a gente fazia uma brincadeira que ia adivinhando o ritmo que estava à volta. Cara, a gente chegava a errar 1 segundo, 2, e a frequência cardíaca também. Cara, o Léo fez sem muito ter meditor. Isso comigo, cara. Eu lembro disso, me dava nos nervos. Porque eu queria acertar todos. Mas tu tem que sabe trazer o Léo aqui. O Remy trouxe um ponto que eu tô começando no triatlon, como o Remy sabe, e a audiência também é importante que seja par. E se a pessoa não é madura o suficiente e tem uma consciência, e é o que eu vejo, as pessoas hoje no triatlon, pelo pouco que eu posso perceber, se preocupam muito mais nas ferramentas do que no processo pessoal, né? No processo. Então assim, eu vejo, como o Remy comentou, assim, o Roberto outro dia estava comentando comigo que ele fez os primeiros Irons dele com bike road, né? Hoje em dia a pessoa não fez nenhum sprint, já tem uma TT super equipada
E assim, eu acho que também tem uma pressão do status aí, né? Ter uma TT é Sim, legal, ter um sim. relógio é legal, só que eu acho que o ponto é a tua noção pessoal de tu saber o teu momento, não acompanhar isso. Eu acho que esse é o principal desafio, né? Tu não tá preparado mentalmente, teu corpo não tá preparado e tu tem um super equipamento e achar que aquilo ali é o suficiente. O Uhum. Kipchoge comentou quando deu a polêmica do tênis da Nike, não vou fazer jabá para os caras, mas ele falou, tudo bem, o tênis ele pode auxiliar na recuperação muscular, ele pode ter propulsão, mas se eu não estiver preparado, aquele tênis não vai adiantar de nada, Sim. É né? verdade. sim, mas é que os Acho caras que acreditam que o tênis vai fazer eles correr melhor. É isso aí. é isso aí. Dois Pessoal, pontos só é, importantes, Quevedo, que o Vini citou. A bike, hoje, a TT, a dirigibilidade dela também tem uma grande diferença. E o cara que não tem experiência, cara, tu pode ser bom, mas, cara, tu vai ter um processo mais duro, né, de aprendizado. Pô, por que não começa com uma bikezinha road, né? Uhum. E até esqueci qual era o outro ponto. Sem problema. Eu fico só, antes de passar para o Maurício, né? Só me questionando assim, cara, que bom que eu sou um treinador que, que foi atleta na mão de caras como tu, Remião, como o Léo Ribas, né? Eu fui treinado recentemente pelo Santiago Mendonça, Mendonça. meu amigo, a esposa dele, minha colega de colégio. O Rodrigão foi meu treinador de maratona e agora eu tô com o Roberto Lemos, né? Eu acho que eu sempre soube escolher muito bem os treinadores, porque o que eu aprendi com vocês é o que eu aplico hoje. Sim. Ponto. Ponto. Não vou entrar em discussão de evidência científica. Eu aprendi coisa boa e eu aplico coisa boa. Ponto. deixa eu Obrigado. só do mal falar, fazer uma outra propaganda aqui, então, clientes da Victory Ahead, www.victoryahead.com.br, tem 15% de desconto, o cupom é ORLA15, então 15% de descontos, o QR Orla, Code vai estar aqui também, 15%? Aí sim. 15% ali, ó. Enlouqueceu. Ó, O Guerrinho que vai, enlouqueceu. O que é isso? Isso não é, como é isso que é o nome? é Como é que é o nome daquelas promoções que tem de final de ano, início de Black ano? hoje em dia Friday. tá Black difícil, Black né? Friday, Friday. antecipou a Black Friday? Olha aí, ó, o Que Mauro tá é abrindo isso? bolsa aí, ó. É isso aí. Vamos lá, Val, tudo contigo Vamos aí, lá. cara. Puxa Professor aí. Remião, só para a gente entender e para nossa audiência também entender como surgiu a Remião Treinamento e como surgiu a assessoria, que a gente já comentou, uma das Sim. pioneiras, né? Conta para nós aí. A reunião treinamento físico surgiu de um bate-papo com o Claudinho, né? Porque ele é professor também, que nem nós, né? Uhum. Só que ele sempre foi um cara muito também de design, desenvolvimento de uns produtos. Ele que desenvolveu O logo. todo o logo, né? Uhum. Até eu registrei, né? E aí ele disse, como é que tu quer fazer, né? Cara, meu nome, porque ele botou o R estilizado antes. Uhum. O Remião era o bonequinho correndo, né? O R vira um bonequinho correndo. Aí foi evoluindo com o passar do tempo. E aí eu achei legal, assim, né? Vai ficar Remião, pronto, né? Muita gente me conhece da época do atletismo, não sabe que meu nome é Eduardo. Me chamam de Eu. Remião. Tu é Eduardo? Quevedo, assim, fico chateado de não ter trazido, porque tem uma pasta, assim, ó, de toda a minha história esportiva. Com todos os recortes. A minha mãe fez toda a minha história, tudo que saía. E eu me orgulho de dizer que todas as semanas eu saía para dar entrevista, ou na Zero Hora, no Correio, quando não era televisão. Quando eu fui para o Mundial, eu estava em casa acordando, era um domingo. Aí eu acordei, sei lá que horas, 9 horas da manhã, não ia treinar. Já estava a RBS com tudo montado na sala da minha casa, porque eu era o único gaúcho convocado para o Mundial, né? E aí, eu sempre fui tímido assim, né? Mas depois soltava, não dá para me deixar falar demais. E uma coisa assim também que eu não falei lá do passado, que é muito legal, que os JEBs em Brasília e os SEBs, porque eu venho de uma geração que era muito bacana. Quando eu surgi no Piratini, eu competi nos Jogos Escolares Gaúchos. Uhum. E ao longo dos anos
eu trabalhei na faculdade com a organização dos Jogos Escolares lá em Santa Rosa, Santo Ângelo, na época com os colegas do IPA, e era muito bacana. Inclusive, eu fiz a abertura dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul no ginásio do SET, né? Fui convocado lá, daí falei lá, daí considerei abertos os jogos e tal. Mas lá de Brasília, teve um dos anos que todos os esportes do Rio Grande do Sul, eu fui a única medalha de ouro. Vôlei, basquete, punhabol não, handball, natação, ginástica olímpica. E eu fui a única medalha de ouro. Daí eu tive que dar uma entrevista lá para a Rádio Gaúcha. Uhum. E quando eu cheguei em Porto Alegre, eles me chamaram para ir na Assembleia Legislativa, receber uma homenagem. Nesse ponto eu sou muito relapso, porque muitas coisas eu guardo, deve estar na minha casa, mas Sabe, sei lá onde. tem atleta que me conhece há 30 anos que nem sabe que eu tive os títulos, assim. Eu não estou Ô, me Remy, vangloriando deixa eu- disso, mas é que é uma coisa tão legal que hoje eu penso assim, cara, tudo é fruto do meu esforço, da dedicação do meu Exatamente. treinador. Exato. Ô, Remy, deixa eu só pedir um favor para ti, assim, até porque eu sei de muita coisa, mas não sei de tudo. Compartilha com a audiência os teus títulos, as tuas conquistas aí. Pode te exibir, eu acho que agora, já que tu é tímido No aí, momento. te exibe um pouco aí, cara. Fala um pouquinho aí das suas conquistas. Eu acho que é legal saber que por trás de todo aquele jovem agitado que usou o esporte para encontrar seu ponto de equilíbrio, Uhum. que hoje é um cara admirado por todo mundo, mas esse cara também ele tem muita conquista na vida e tem muita conquista dentro do esporte. Compartilha aí tudo que tu ganhou, cara. Sim. Pera aí, vou pedir mais 1 hora aqui para PS2 Studio aí, então, nosso parceiro. Remy, compartilha com a gente Eu tinha os falado no títulos aí. início, né? Eu tive o privilégio de passar por todas as categorias do atletismo, menos o mirim, no caso, que eu entrei no infantil. Todas eu fui campeão estadual, nos anos que eu estive. Como adulto é um eterno, porque adulto depois dos 19, 20, naquela época não tinha o sub-20, sub-18, também fui campeão algumas vezes. E aí depois tem os títulos nacionais, né? Dessas categorias. Eu tenho 7 títulos nacionais, né? Aí tem o título sul-americano, vice-sul-americano também no outro ano. Fui 5º lugar no Campeonato Mundial de Atletismo. Aí eu parei cedo, né? Daí logo surgiu o triatlon, daí eu fui a 2 mundiais de triatlon, fui a mundial de duatlon no profissional. Eu era um É verdade. profissional da educação física, mas eu me encarava como do atleta profissional, né? Mas nesse momento eu vi que era muito duro, porque o esporte já tinha crescido e os caras que já estavam no duatlon, os europeus principalmente, eles eram muito bons no ciclismo. A corrida tu até encarava ali um pouco, né? Mas o Mas ciclismo é que o ciclismo na é Europa tipo, é uma cultura, né? a dia de hoje Uma é tu cultura. com uma road e ele com uma bike assistida. Mais ou menos. E fora isso, assim, a carreira de treinador foi legal, porque tu sabe que o primeiro atleta do Rio Grande do Sul aí o Ironman do Havaí como profissional foi meu atleta, o Daniel Vist. Foi o primeiro. O segundo na história foi recentemente o Frank. E ao longo de todos os anos, porque o Vist pegou a vaga lá nos primeiros anos, quando surgiu no Brasil, que era o Djan Madruga que representava, isso era em mesmo. Porto Seguro. Eu fui 4 anos lá. A prova tinha 500 atletas, dos 500 atletas, uns 350 ou 400 iam para as tendas médicas tomar soro. Porque o esporte estava, né, para te ver tudo que evoluiu, né, em termos de hidratação, de alimentação, suplementação, não suplementação prova, durante o treinamento. Sim. E aí o que acontece é que esses anos todos sempre teve um, pelo menos, classificado para o Havaí. Alguns não foram. Até o Zico, pela rolagem, pegaria uma vaga, né? Mas ele não quis ir, né? Mas, assim, caras que têm o orgulho de ter treinado, Jorge Rabolini, Patrícia Rabolini, Daniel Vist, Mário Gralha, todos esses foram para o Havaí, né? Estou esquecendo os nomes, mas, enfim, isso é uma coisa que eu relevo muito. Eu tive atleta campeão pan-americano de triatlon júnior, o Roberto Chacur. Ele era um fenômeno.
Tive Pan-Americano também, campeão de categoria, o Lula, que mora em Garopaba. Eu acho que eu não conheci ele, não conheço ele. O velho louco, quando eu treinava ele. Ah, não, ele não fazia Ironman na época, depois ele foi O treinar com o Serafim? Wilson. O Serafim nunca treinei ele, mas a gente viajava bastante junto. Porque o Serafim é um pouco indomável, né? Um pouco? O cara fez um Ironman. O cara fez. Como é que. Essa história é engraçada. Ele fez um Ironman no sábado E veio correr a maratona no domingo. Veio de ônibus. Veio de ônibus e correu a Nossa maratona. Senhora. mas deu Ele fez tempo de 2 descansar. vezes isso. 2 vezes. 2 vezes. Uma né? das vezes eu vim com ele. E, ô Remy, me diz uma coisa, cara, qual é, assim, se tu tivesse que falar da tua carreira, assim, ao longo dessa caminhada tem como que treinador, assim, Não. qual é o momento que tu diria que mais te orgulhou, assim, que mais te deixou feliz, assim? Eu sei que tem muita coisa, que a gente falou de Sim. treinar vários atletas, mas qual foi o momento, assim, se tu tivesse assim, cara, esse momento para mim foi muito especial, seja como atleta, como treinador, enfim, qual que tu elegeria? É difícil porque existem poucos, mas alguns momentos na minha vida que me fazem até chorar, foram conquistas minhas como atleta, mas está na mesma prateleira conquistas minhas como treinador, principalmente de pessoas que eu treinei que o cara não corria 1 minuto e eu fiz esse cara correr 3 maratonas. Para mim isso não tem valor, sabe? E da minha vida, assim, se eu fosse levar a luta para o campeonato mundial, ela não pode deixar de ser citada, porque o Hélio sabe bem disso. Se um dia falarem com ele, ele foi um cara que a notícia chegou a mim, o Hélio subindo as escadas do atletismo, vindo, chorando, falando, nós vamos para o Mundial. Nós estávamos há mais de 2 meses lutando porque eu não tinha sido convocado. E eu tinha ganho as 2 provas e o cara que ficou em segundo numa das provas que eu ganhei foi convocado e eu não fui. Porque sempre teve politicagem no esporte. A gente tem vivido muito E isso. vale recente. citar isso, a minha mãe, além de ter feito tudo o que fez por mim, quando eu cheguei no aeroporto no Rio de Janeiro para o embarque das delegações, os treinadores da seleção brasileira não sabiam que eu ia. A única pessoa que sabia era a chefe geral da delegação, que era uma gaúcha. E a minha roupa, só tive ela porque a minha mãe conseguiu, porque ela era gaúcha, então o tecido, tudo tinham aqui, os botões, costuraram no aeroporto o meu brasão, o esporte no braço, porque era um blazer, né? Sim, Traje. E aí os treinadores, tu vai, gaúcho. E o atleta do Rio de Janeiro, que não tinha nada a ver com o Pato, ele era um grande amigo meu. A gente era adversário, mas era amigo. Então, assim, ó, isso entristecia muito. E foram meses acreditando, e por intermédio de um amigo gaúcho do atletismo que morava no Rio, conseguiu interceder. E aí, sei lá, porque naquela época acho que era o Nussmann, acho, que disse, não, esse cara tem que ir, né? E aí, sabe assim, então, acho que essa é a passagem mais importante. E porque eu fui o único aí à final, né? Porque lá no Mundial tu tem semifinal, e aí tem final B, final A, eu fui para final A, né? E o engraçado é que a galera que está nos ouvindo aqui, a gente sempre fala sobre isso aqui no podcast, né, Mal e Quevedo, que é o seguinte, todo mundo sabe da ida para a final, de tu aparecendo lá. Mas ninguém sabe dessas particularidades, que tu estava lá triste com toda a situação, que tu batalhou, que a tua mãe teve que costurar o brasão. Eu acho que o processo ele é muito mais bonito e importante do que o final. Sim. Eu acho que eu estou falando que eu me arrepiei porque acho que a maioria dos atletas, quem vê de fora, acha que é fácil para qualquer atleta ali estar na prova e é só fazer a prova. E tem mais uma coisa importante. Quando eu estava já na França, foi 1 mês, né? Porque naquela época tu fazia um treinamento lá, depois tu competia, né? Chegou todo o material na minha casa em Porto Alegre. Os tecidos, os botões, os brasões. Estranho, né? E, além disso, chegou na minha casa um documento que eu era convocado com tudo pago, passagens aéreas, para ir acompanhar e competir no Campeonato Norte-Americano Universitário. E eu não fui, né? Porque eles acharam que não deveria ir. Mas assim, ó,
A gente podia ir, ficava uma semana competindo, voltava, ficava mais de uma semana treinando, depois ia competir no Mundial. Que experiência teria sido, né? Isso teria sido muito boa, pode ter certeza. Então, assim, são coisas. Eu fui a Sul-Americano também, que eu ganhei prova, fui vice na outra. Aí a prova que eu fui vice, que iam os dois, não me levaram o terceiro, que era o Carioca. De novo, era um amigo, mas naquela hora, né? E eu fui o campeão da prova que ele foi levado no ano seguinte, eu fui o campeão da prova, né? Eu acho que eu teria sido campeão no ano anterior também, mas não deixaram eu correr. Aí eles me botaram a correr o 800 que eu não corria mais. Aí eu fiz uma coisa muito errada, não me vanglorio disso, mas eu estava tão indignado, eu tinha 18 anos, que eu entrei na pista e fechei raia. Eu trotei 800 metros, eu não ia ganhar. O argentino era um favorito, foi atleta olímpico do 800, né? Mas eu fechei raia e no ano que eu corri o obstáculo que eu ganhei, eu disse para os caras, o 800 não tem ninguém, pode me botar porque eu tô inteiro, eu faço a semifinal hoje, corro a final amanhã e vou estar bem. Eles não deixaram. E poderia, porque eu tô lá, né? Então, assim, são coisas que Quevedo, lá atrás eu não dava tanta bola. Hoje eu vejo assim como a politicagem interfere no esporte. Mas é porque a gente não tá lá para decidir. A gente tá lá para competir. Quem decide essas coisas é o treinador, é o diretor de prova, é o presidente da comissão, não sei quem lá, o Diaba 4. E a gente tá ali pela emoção. Aí o cara Rio Grande do tu Sul não vai competir. É uma algum motivo nação meio esquecida aqui, né? Aí quando tu cresce, tu começa a ver os movimentos, tu vê acontecer meio parecido com outros atletas, tu começa a te dar conta que lá atrás talvez tu pudesse ter sido subestimado de algo que tu tinha certeza que podia entregar e representar bem. Última coisa, nesse último brasileiro, o Hélio estava comigo e eu ganhei os 1.500. E o programa horário nunca, o Quevedo sabe bem disso, nunca aproximou 1.500 obstáculo. Não. Foi o 1.500 e o obstáculo logo em seguida. Tá louco. Por que eles fizeram isso? Porque sabiam que eu ia ganhar as duas provas. Eu não estou me vangloriando, mas eu estava bem. E eu corri o 1.500, ganhei e entrei no obstáculo. E entrei na reta na frente. E eu dei uma afrouxada e o cara me passou depois do último obstáculo. Veio acelerando, né? Eu quase ganhei, mas eu fiquei em segundo, estaria no Sul-Americano. Mas os caras quiseram que eu fosse só no 1.500. Eu vou fazer um comentário. Que eu sei que tu tem as tuas pautas aí, nós estamos encaminhando. Segue lá. Sabe o que me deixa pé da vida e ao mesmo tempo preocupado? Falou agora dos programas horários, né? Tu já notou que os últimos estaduais, pelo menos os que eu participei, no 10 e no 5.000, as provas de fundo que deveriam ser as mais cedo por conta do tempo, é sempre nos horários horríveis, meio-dia, 2 da tarde. Tchê, não tem cabimento. Lembra que aqui nessa mesa a Luísa comentou sobre isso? Sim. Ela assim, pô, como é que os caras botam uma prova de 5.000, 3.000 no caso dela, né? 3 horas da tarde, no olho do sol. Se botasse às 6:30 da manhã, os caras iam lá correr. Não, mesmo que não abrisse a competição. Não, que os caras pensam no público, não sei o que. Cara, o público quer ver, tu botar 6.000, eles vão ir lá, vão estar lá para assistir. Enfim, mas é umas coisas que é e outra estranho, coisa, né, quer ver? Tudo no mesmo dia também. Isso é bizarro. Hoje tá assim, né? Hoje tá pra assim. Quem se acostumou espalhado em 2 dias inteiros, desde cedo, a de tardezinha, distribuía muito melhor. Se tu correu 5.000 hoje, o 10.000 no outro dia. Sim, eu não sei qual é a relação que tu tem, ou tu tinha com o Francisco Chiquinho, que foi da Abram. Eu conheço, nunca fui muito próximo. Mas eu participei de um brasileiro Master. Que ano foi aquilo, meu Deus? 2008 ou 2009, sei lá, não me lembro. Não lembro. Eu tava com o Léo. Me criticaram, né? Porque eu era pré-master, não era master ainda porque eu não tinha idade. Hoje eu sou master, né? Mas naquela época não era. Era a partir dos 35. Isso, eu tinha por aí. Daí o Léo, não, tu pode participar, só tu não vai pra pós, não vai pra... mas tu pode participar. E eu fui.
porque eu tava competindo com atletas de alto nível que não estavam mais assim, tipo nível do Marilson Gomes, Sim. mas cara que competiram muito forte. Pô, eu tenho a chance de competir com esses caras. Eu não ganhei nenhuma prova. Eu fiquei em segundo em uma, em terceiro em outras duas. Eu fiz 400, 800, 1.500. Mas eu tive a oportunidade de competir com esses caras que eram categorias diferentes. Eu tive que escutar assim, o que tu quer correndo com esses velhos? Não sei o que. Eu falei assim, olha, ninguém me obrigou a estar lá. Eu fui porque eu quis. Uhum. Se eu fosse pegar pódio, eu pegaria sozinho. E com orgulho. Com orgulho, sabe por quê? Porque eu pelo menos fui lá e fiz. Por que tu não foi lá também? Assim, as pessoas não têm a noção do que, para quem é atleta, gosta do negócio, tá naquela raia, correndo com outros caras, tu sabe que são melhores do que tu, mas tu não tá ali porque tu é melhor ou pior. É porque tu quer tá ali. Sim. Tu quer tá ali. Ponto. E outra coisa, né? Podia nem saber, mas tu tava valorizando até aqueles atletas que um dia, né? Foram de excelência. Inconscientemente ou consciente, Exato. né? Não O passou pela minha Brasil, cabeça isso, acho que mas eu nesse queria tá ali. aspecto, né, Quevedo? Wilson Matos, Marchador. viram aqui, o Wilson Matos foi um dos meus ídolos. Eu, Um quando grande entrei para a equipe marchador. adulta, que com 17 anos eu fui ao Troféu Brasil, 18, o Wilson era recordista brasileiro De marcha. de marcha. Uhum. E eu assistindo prova de noite, ele degladiando. E muita gente, hoje até pelo nosso atleta campeão olímpico, acho que a marcha atlética está quebrando os paradigmas, mas é uma modalidade que sofre muito ainda, sofreu muito mais na minha geração. Mas o Wilson Matos, eu dizia assim, cara, olha o ritmo que esse cara marcha. Já fazia naquela 1,20 e poucos nos 20 quilômetros, que era forte, né? Não, a gente faz esse comentário, meu Deus, Sim. o cara corre, o ritmo que ele corre, tem atleta hoje que não consegue, atleta que a gente entende que é bom, Sim. não corre. Mas enfim. Maurício, Vini, vai. na verdade, quer puxar o nosso primeiro quadro? E aí a gente segue com os quadros para se encaminhar para o encerramento? Vamos lá, Fato então, ou cara. mimimi? É isso, vai Fato contigo, ou vai tu. mimimi? Vai, vai ser Pode legal. ser, pode ser. Eu quero dar risada agora. Remy, assim, então aqui a gente sabe que tem muita polêmica nesse meio, né? Tem muita polêmica. Então a gente traz aqui um bate-bola rápido, né? Que tu vai dizer, isso é fato ou é mimimi? Daí tu explica mais ou menos a tua percepção. Então o Maurício vai te fazer a pergunta e aí tu dá aí a tua versão. Tu pode Te responder de prepara. bate-pronto, Fato ou fato, mimimi, mimimi, explicar ou o porquê. explica. Como tu achar melhor. Tu tem que responder assim, ó, ou é fato ou é mimimi. Daí, se tu quiser explicar a tua resposta, Perfeito. tá tudo em casa. Vai Só ser para te legal. não dar problema Vai ser depois, muito vou dizer, legal. o Remiel falou que isso aqui é mimimi. É. Mas por que ele falou isso? Então tá tudo em casa. Primeiro delas, correr destrói os joelhos. Fato ou mimimi? Baita mimimi. Podemos botar um artigo científico aí. Para explicar, né? Ai, Perfeito. ai, ai. Todo corredor deveria fazer musculação. Fato com ressalvas. Ó. Carol, vamos falar quais são as ressalvas aí, Remiel. Compartilha um pouco O do teu trabalho tem que conhecimento. ser direcionado àquela demanda dele. É isso aí. E o direcionamento não... estar dentro de uma sala de musculação, a gente tem que esclarecer que a maioria das pessoas conhece o trabalho tradicional, né? O supino, o leg press. A corrida, ela é bipodal ou unipodal? Ah, olha aí. Eu sei a resposta de vocês. Pô, unipodal ou bipodal? Tem duas pernas. Tu corre saltando que nem... Saltando com o coelho. Saltando, tu Sim, corre sim. uma Então, perna na então, frente da outra. Então, Perfeito. tu já sabe para que lado vai o trabalho de musculação de membros inferiores, Isso aí. pelo menos a parte preterida disso, né? Segue o baile. Perfeito. Vamos lá que estou gostando. Treinar em jejum melhora a performance? Desculpa, eu não ouvi o início. Treinar em jejum melhora a performance? Cara, para mim, a minha opinião é mimimi, mas... Tchê, é complexo. O Kid vai me matar. Vai nada. Vai nada. Tênis caro faz correr mais rápido. Esse aí é assim, ó, é baita mimimi. Vai treinar de verdade. Aí, agora sim. Aê, garoto. Longão é o treino mais importante. O longão?
Longão para uns 5 mil, para uns 10 mil, para maratona. De novo, vai ser fato com ressalvas, porque o longão ele tem tanta importância quanto todo o processo que te levou até ele. Após os 40, fica difícil evoluir. Mimimi. Quem Vai corre querer explicar. maratona... Quem falou foi um jogador de futebol, cara. Acho que com 35 o cara tem que encerrar a carreira. Isso aí. Cristiano Ronaldo mete gol na Copa do Mundo, 41 anos de idade. Isso aí. Quem corre maratona pode comer qualquer coisa. Não. É mimimi. Mimimi. Como tu quiser responder. Todo mundo consegue completar uma maratona. Ah, Ou um Iron Man. Pode, pode. É. vocês me botaram uma sinuca de bico, mas se eu for falar como Eduardo Remião, como eu penso, cara, putz. Aí é o contrário, é um mimimi com ressalvas, porque... Muito bom. Cara, mas é interessante isso que tu tá fazendo comigo. Ainda bem que o Quevedo não perguntou nada científico. Aham. Se Não, quiser, ele eu vai dou. perguntar. Mas ele Ele tem, vai ele O perguntar. teste de lactato, Mas a gente eu vou ter que falar pro doutor, é mimimi. Vamos para a próxima. Volume é mais importante que consistência. Volume é mais importante que consistência. Fato ou mimimi? Consistência, para mim, rima com continuidade. Para mim, continuidade sempre vai ser o mais consistente. Isso aí. Eu sou bem dessa linha também. Não que o volume não tenha importância, mas... É. E Não, mas acho que tem coisas que é bom o cara não explicar esmiuçadamente, porque tu Perfeito. vai instigar as pessoas Isso. a pensarem, que hoje acho que o povo tem preguiça de pensar, Demais. porque é E tudo vão- mastigado. Demais. Vão querer assistir para pegar o hackzinho, aquele hack que vai lá treinar. Suplementação é indispensável. Fato ou mimimi? Suplementação é indispensável. Fato para quem faz por merecer. O que é fazer por merecer? O Quevedo conhece a minha ex-esposa, Conheço. Cláudia Dornelles Cláudia Schneider. Schneider. Para mim, uma nutricionista bizarramente profissional, ética, Inteligentíssimo. inteligentíssima. E lá no mestrado dela, quando ela avaliava os triatletas de Ironman, que eu fornecia a grande maioria. Que baita estudo, O velho. que significa o termo suplementar? É suplementar algo que está faltando. Se tu come teu feijão com arroz no dia a dia e tu treina para aquilo, tu precisa suplementar? Não sou contra, mas... Hoje, na disciplina de triatlon que eu ministro lá na Universidade Federal, a Jéssica do Nascimento Queiroz, uma nutricionista muito competente, gosto muito dela, foi minha colega. A gente falou hoje sobre estratégias, né? E ela também, ela fala assim, cara, se tu vai gastar X calorias, tu tem que repor as mesmas X calorias. Talvez um pouquinho mais para tu sustentar, manter ali, né? Mas por que tu vai encher o tanque, tá com o tanque cheio e transbordar ele? Isso que tá transbordando tu vai usar onde? Eu acho que, Quevedo, uma coisa que eu acho importante, sim, eu acho que entra na mesma situação do equipamento vir antes da tua preparação mental. Sim. As pessoas, hoje em dia, elas começam a treinar, elas já têm gel, nem sabem o que é gel, já tem o eletrólito, que... Isso é outra polêmica, né? não Melhor vou... não entrar. Mas ele já tem toda uma suplementação, sendo que ele nem sabe aquilo que ele precisa e aquilo que ele consome, né? Mas enfim, né? Senão a gente vai gastar o episódio inteiro e o Remião vai ter que voltar aqui de novo. Já Vai. Isso é uma coisa. É difícil de trazer ele, mas ele vai voltar, né? Ele vai voltar. Falar sobre isso é um podcast inteiro. É verdade. É isso mesmo. Ou 2 até, porque tem muita coisa, né? Mas o fato é que a gente sendo objetivo, a demanda vai definir o que tu vai fazer. É matemática.
Então, uma coisa, um parênteses, posso? Claro, por Eu favor. já vi meninas de 14, 15 anos em academia que tu consegue visualizar fazendo treino, tu vê que é um treino comum. E aí tá com a shakeira, com o whey protein, não sei o quê. Há necessidade. Uhum. É isso aí. Eu posso estar totalmente sendo ignorante aqui. Para mim não há necessidade nenhuma. Já deixo a minha opinião. Acho que isso abre a discussão, não agora, obviamente, É. mas é uma discussão que tem que continuar e a gente Sim. tem argumentos Pô, assim, ó, prós e contras. Vamos lá, deixa assim. tudo que é endógeno vai ser melhor, teoricamente, que o exógeno. E tu sabe que da demanda exógena que tu bota além, pode suprimir e um dia tu pode... Existe atleta já que operou pessoas que não eram do esporte de endurance, mas de força, que tiveram problemas renais pelo abuso de aminoácidos. Isso coisa... Quando surgiu, antes dos whey, existiam os aminoácidos. A gente até apelidava os caras de aminodêncio, que eram os que usavam aminoácidos, eram os Que tá aminodêncios. voltando agora, né? Que tá voltando a tendência agora. O aminoácido tá voltando. Mais alguma aí, chefe? Não, fechamos. Vini, tu quer fazer o bate-bola? Vamos lá, então Bora. vamos passar para o bate-bola aqui, então, Remy. O bate-bola é papum, né? Então, assim, eu vou te fazer uma pergunta, tu responde. Uma prova inesquecível. Mundial de triatlo. Boa. Um atleta que tu admira. Vou citar o primeiro que eu admirei, que tem vários. É Juvenal Chibiak. Juvenal Chibiak. Como eu gosto do velho. Um treinador que marcou a tua trajetória. Hélio Praia Carraveta. Caraveta. Isso aí. Salvador. Salvador Aliás, um grande abraço para o Hélio. Que essa mensagem chegue até ele. É um profissional de mais alto gabarito e que se mantém atualizado até hoje. Passa o tempo que passar, ele está ativo e está aplicando muito bem o seu conhecimento até Sim. hoje. Né? Então, um grande abraço para Hélio Carraveta. Meu eterno mestre, mas eu tenho que fazer um parênteses. Professor Günther Stobaus, o cara que me descobriu, que me levou até o Hélio. Olha aí. Foi da Sojipa. Esse cara não pode ser deixado de ser citado. É vivo até hoje, e bem mesmo? idoso, Pô. mas esse cara foi muito importante na minha trajetória. Que legal. Remy, uma qualidade essencial para um corredor. Disciplina. E um erro que todo iniciante deveria evitar. Pular etapas. Excelente. E a última, um sonho que tu, Remião, ainda deseja realizar. Que eu desejo realizar? Isso, sim, senhor. Fazer um Ironman. Ah, Vai para Barcelona comigo. Vamos para Barcelona. Ah, não tem mais. Deu sold out já. Ó, falei um monte aí, os caras vão me cobrar, mas eu me mantenho 3 vezes por semana pedalando de 40 a 60 quilômetros. Faço minhas caminhadas com algumas corridinhas, porque eu tenho que fazer uma cirurgia que está sendo protelada, mas vai dar tudo certo. Então, eu sigo me mantendo ativo, tá? Não estou parado e vou sair do zero e não vai ser decidir e esse ano eu vou fazer. Óbvio que não. e eu Não acho posso deixar picando, né? Claro que Senão os não, caras né? vão vir com tudo. Ah, esse cara tá rachando. E eu acho que aqui cabe uma ressalva de uma pessoa que a gente já falou muitas vezes, o exemplo do seu Valdomiro, né? Bah, Nunca é tarde para fazer novamente. Eu já falei que nós tínhamos que fazer uma estátua do Valdomiro na Orla do Guaíba. sim. E eu acho que o exemplo dele serve para ti. Tu tem aí uma cirurgia pela frente que tu tá postergando, mas esse Ironman ele não é impossível. Aliás, né, o Não próprio é. lema do Ironman já diz, nada é impossível, né? Mas Vini, vai ser encarado muito diferente do que eu sempre fui. Porque antes de ser atleta, eu sempre fui muito competitivo e seguia a vida sendo, que nem eu disse,
tive lesões, muitas lesões, né? Até pelo processo que foi feito. Acho que se pulou etapas. Eu converso com o Hélio sobre isso, né? Mas eu ia competir no estadual adulto, vindo de quase 2 semanas de lesão parado. Aquela semana do estadual eu treinei um pouquinho. Fui lá e disse para os caras: vem comigo que vai dar recorde hoje. E deu recorde gaúcho. Eu não ganhei a prova, fiquei em quarto, mas eu levei eles ao recorde. Os meus 2 colegas de equipe, Mauro Halpe e Paulo Ricardo Santana, né? Que era do Carlos Alberto, que estava na prova e ficou em terceiro, né? E eu fiquei perto do recorde também, mas eu disse: vem comigo porque eu vou sair para recorde. Se eu levar vocês até os 1.200, aquele 300 lá, vocês se matem. Puxou bem, então. Foi um coelho. Mas assim, porque é que eu quero, é a mentalidade que eu tinha. Eu queria ir para as ganhas. Nesse ponto eu não tinha medo. Eu me identifico muito contigo, Renan. Tá louco. Eu também. Maurício, fecha aí agora que vem a parte boa. Bem, tem um próximo quadro, então, professor Remião, que a gente chama aqui de momento de inspiração. Assim, a gente tenta fazer um fechamento do que a gente conversou, do que a gente estudou para fazer, para montar o episódio. E às vezes é uma música, uma parte de uma música, um livro, enfim. E o momento inspiração de hoje, a gente recorreu ao livro The Running Revolution, que é do Nicholas Romanov, que é o livrinho famoso, aquele de capa vermelha. Acho que é bem conhecido como Running, somente, né? E professor Remião, antes da gente encerrar, então, e se encaminhar, a gente gostaria de trazer essa reflexão de um dos grandes estudiosos, o Dr. Nicholas Romanov. Ele criou o método POS, que, como o senhor mencionou lá no início, tem o método Remião. Eu acredito que todos os grandes treinadores acabam se inspirando e criando um pouco esse método, né? E ele passou décadas, então, estudando milhares de corredores, e depois de todas essas observações, ele chegou a uma conclusão muito simples. Nós não nascemos sabendo correr, nós aprendemos a correr. E que parece uma frase bem simples, mas ela muda tudo. E acaba fazendo um fechamento e fazendo uma retomada do que a gente conversou aqui, que é correr com consciência, é equilíbrio, correr é eficiência e é entender as transformações que acontecem prestando atenção principalmente no corpo, na mente, nos sinais e no processo. Então, fechando com a frase do livro do doutor, o objetivo não é correr mais, o objetivo é correr melhor, é aprender algo sobre você mesmo a cada passo. E com esse momento de reflexão, a gente imagina assim, que consegue fazer uma retomada de tudo que conversamos aqui e agradecer novamente. Foi um privilégio eu te enorme. agradeço por ter lido isso. Eu assino 50 vezes embaixo. Perfeito. Que bom que encaixou. Que legal, tio. Tem um livro que eu li uma vez que chama O Poder Cósmico do Subconsciente. Tia, tem umas coisas Isso aí parece muito uma música interessantes. dos Novos Baianos, né? O poder cósmico do subconsciente. Não, mas é que fala o poder que a gente tem, né? Na verdade, para tanta coisa que a gente ainda nem descobriu, talvez não descubra, mas a tua mente, cara, ela tem um poder sobre tudo. Pelo menos sobre as coisas que tu quer Fernanda fazer. Keller é um exemplo muito positivo disso. Ela, 3 dias antes do Havaí, ela entrava na cápsula dela mental, ela sabia cada passo dela na prova, do hotel à prova, o que ela ia fazer em cada etapa, tudo mentalmente. Aí tu já vê o túnel que ela criava, aonde ela foi, né? Maior atleta até hoje em número de pódios lá. Assim, antes de fechar, tu falou dela, né? Em 2023 eu fui pro 70.3 do Havaí, né? E eu e a Adriana encontramos ela lá, né? Uma pessoa muito legal, assim, muito atenciosa. Daí a Adriana, minha esposa, eu posso tirar uma foto contigo? Ela assim, só não me publica porque eu não disse pra ninguém que eu tô aqui. Aí eu falei,
É a Fernanda Keller, como é que tu me disse que não contou pra ninguém? Não contei, não disse pra ninguém. E no dia da prova, no domingo, foi dentro de um resort lindo, assim, de um resort que é um pouco longe de Kailua ali, né? Que tu conhece muito bem. E eu fiquei procurando, assim, por ela, assim. Cara, ela tava realmente, de fato, assim, tava uma fila de gente, sempre que era por ondas, né? Então não importava se seria a primeira onda ou da última onda, não interessava. Ela tava numa posição, assim, tu via que ela tava meditando, sei lá, alguma coisa do gênero. Daqui a pouco vem aquela mulher, assim, né? Entra na água, um espetáculo nadando, mostrando um ciclismo. E já com... Que idade que ela tá? Ela tá com 64, 62, acho. 64, Cara, 62, sério, 64. que aquilo ali foi uma coisa muito legal. É. Assim, que eu pude presenciar de uma atleta que eu também sempre gostei de ver competir, assim. Como atleta na prova e determinação, né? É um exemplo. Calçada da fama do esporte, né? É. Bah, tá louco. Vamos Muito lá, bem. então, pessoal. Puxando aqui, vamos anunciar os nossos Por favor. apoiadores e patrocinadores parceiros. Arthur, Arthurzinho. deixa eu fazer então aqui, antes de anunciar o pessoal, agradecer a PS Studio, @PS Studio _ é o Instagram, o Arthur aí, toda a equipe, grande trabalho, tá conosco aqui no Orla Podcast. E aí agora eu passo para ti, Mal, para anunciar os Claro. nossos Seguimos aqui com a apoiadores aí. Suporte Fisioterapia. Muito obrigado novamente por estar junto conosco em mais um episódio. Também a Companhia dos Cavalos, assessoria esportiva, assessoria de corrida, triatlo. A Bike Tech Moinhos. E a ATP, a loja de suplementos. Aqui a gente está ainda com o card da ATP Run, mas em breve vamos trazer novidades. E muito obrigado pela ATP novamente por estar junto conosco. E para fechar, Victor Ahead, com o nosso, agora também fazendo parte do Orla Podcast, ou a Orla Victoria Head Podcast, também faz parte do nosso Name Rights. E muito obrigado, Vini, pela parceria, e seguimos junto para as próximas. Lembrando que temos 15% Assim. a audiência da Orla, Orla 15, em www.victoriahead.com.br. Lá na Excelente, ATP pessoal. também. Vai lá na ATP, fala que, né, foi anunciado na Orla Podcast. Também tem um bom desconto lá. Conversa com o Arnold, né? O Arnold é um cara muito gente boa. E, né, a gente tá vendo aí novidades que vão vir legais aí. Depois em off eu tenho que contar aí Maurício e Vini. Estamos Opa. trabalhando. Coisas Bom, novas que vão trabalhando. aparecer aí. Coisas novas estão vindo aí. Uma coisa importante também de a gente falar, a nossa audiência, fiquem atentos, nós vamos estar na New Balance, né, nos 42K da New Balance, Que com uma legal. cobertura bem legal, vamos estar com uma cobertura bacana lá. Fique ligado que vai ser muito conteúdo bom por aí. Remy, vamos lá quero então, falar eu uma queria... coisa. A palavra é toda tua, até eu ia te pedir isso. Queria que fizesse as tuas palavras finais, divulgasse o teu trabalho, o teu Instagram e outras coisas. Daí depois a gente volta, eu gostaria de fazer um agradecimento especial. Quero agradecer, né, o convite, principalmente Quevedo e Vini, né, que a gente se conhece há tanto tempo. Cara, vocês estão fazendo um caminho, assim, trazendo um bate-papo descontraído, de qualidade, aquela coisa de verdade. Então, assim, ó, parabéns. Obrigado. Legal. Que bom. Parabéns a ti também, Não, né? eu que agradeço pela Eu tua fico presença. muito feliz de poder ter tido essa oportunidade. E eu falo sempre com o meu coração. Eu amo o que eu faço, amo tudo que eu fiz e faria tudo de novo. Legal. Muito obrigado. Uma coisa que esse podcast tem é o retorno. Uhum. Então, É daqui isso a um aí. tempo, tu voltarás a essa mesa. Com a mesma dificuldade, mas a gente traz de novo, né? Isso é uma regra que eu e o Maurício criamos. Cara, todo mundo que vem aqui uma vez, vem uma segunda. Oh! Aí conta outras histórias. Claro, Tem muitas lógico. ainda. Tem muitas, né? Posso Sem perguntar uma coisa? Claro, pode, né, Vini? Ué? Claro, deve. Manda, Tu, cara, deve. aqui tu manda, tu não pede, Eu tu sou, manda.
treinador, ex-atleta, futuro Ironman. Mas eu amo num momento desses, não precisa ser aqui, mas pode ser depois, tomar uma tacinha de vinho. Quem ó. não? Quem não? Quem nunca? Isso aí. Hoje teremos, né? Hoje é um dia hoje é um importante. dia Vambora! Não sei se vocês ganham hoje, hein? Vambora, senão vai dar malária. Eu já fiz meu merchan lá em casa, garantido. Deixa eu só avisar a audiência, né? Esse podcast está sendo gravado hoje, casualmente está sendo gravado no Dia dos Namorados, então estamos aqui meio brigado com as esposas, porque estamos ocupando o espaço aí que seria delas, né, as mulheres das nossas vidas aí. Então, é isso. Remy, eu sou teu amigo, eu sou teu admirador, eu brinco muito contigo, mas em alguns momentos a gente precisa agradecer, né, de verdade. Tu é um cara, e eu falo isso com muita emoção, porque tu é uma pessoa que entrou na minha vida através da Karina, isso faz uns 15, 16 anos, sei lá quanto tempo eu tô, 15, 16 com a Karina, e tu é um cara que ilumina onde tu passa, velho. De verdade, se eu te falo com todo o meu amor, todo o meu carinho, como eu falei no início do podcast, é que eu não estou por puxar o saco de nenhum convidado, mas eu não conheço uma pessoa que tem alguma coisa a reclamar do Remião como pessoa e como treinador e como inspiração. Então, assim, do fundo do meu coração, a gente sabe quanto é difícil te pegar para trazer num podcast. É difícil te encontrar e conversar contigo, porque tu está sempre correndo. É que eu sou E te pequenininho, trazer... ninguém me acha. mais ou menos isso. Mas assim, cara, do fundo do meu coração, eu tô muito feliz por ter escutado as tuas histórias. Eu te admiro muito e eu, de coração, quero, em nome da Orla, aqui, te agradecer com muito carinho aí por ter vindo. E como o Quevedo falou, a gente vai te convidar mais vezes e não vai ter não. É convocação. Tá. Aceito. Me comprometo. Remião, obrigado. Obrigado. Também eu acho importante que eu faça um agradecimento, porque se o triatlo existe na minha vida, tu talvez seja o cara que mostrou esse caminho para mim. Tá? Numa prova de duatlon, inclusive, onde tu me mostrou isso, e também lá pelas tantas, assim, com quem que eu treino, né? Olha, o Remião é o melhor cara. Não me arrependo em nenhum momento, a gente treinou um tempo, depois eu acabei indo para outros treinadores, mas tu foi o primeiro e foi o que me marcou mais. E te agradeço muito ter vindo aqui. Há horas a gente queria ter essa conversa. Tá? Então, assim, do fundo do coração, sabe que eu te adoro. Sempre que eu posso, eu vou lá pegar uma bergamota e um cafezinho lá na tenda contigo. Amanhã de manhã vai ter. Vai ter. Certo? Obrigado a todos. Deixa eu Nos vemos. só Por favor, Vini. fazer aqui só um parênteses. Semana Então, que vem. exatamente. Se você gostou do conteúdo, siga a Orla Podcast no QR Code. Importante, nós estamos lançando os episódios toda quarta-feira, com o objetivo de trazer histórias reais, inspiração, movimento e principalmente compartilhar um pouco daquilo que acontece na nossa Orla, né? Então, um grande abraço a todo mundo. Remião, mais uma vez, obrigado e um beijo a todo mundo que está assistindo aí. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Até a Boa noite. próxima. Boa noite.